Olá, amigos do Aviação Sem Mistério, sejam bem-vindos para mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos ter espionagem, acidentes, relíquias aéreas e uma história muito legal. Como a gente fez o último vídeo falando sobre o Concorde, hoje nós vamos falar sobre o Concordski, que é o Concorde soviético. Então fica comigo até o final do vídeo que tem muita coisa legal. Manda a vinheta aí, Vitor. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aí ao Aviação Sem Mistério de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Concordski, que era o nome que o Ocidente deu para o Tupolev 144, que é o irmão gêmeo russo do Concorde, né? Agora, quem veio primeiro, o Concorde ou o Concordski, ou o Tupolev, né? Cara, pela semelhança dos dois aviões, é de se supor, ou de pelo menos se aceitar, que o Concorde foi projetado primeiro e com muita espionagem industrial, espionagem assim entre governos, entre países, aquele pessoal da KGB naqueles bistrôs em Paris lá, e teve muita espionagem. É claro que os dois lados não confirmam essas histórias, né? Inclusive tem até uma história de que o presidente da Aeroflot teria sido preso em Paris com os projetos do trem de pouso do Concorde em microfilme, tá? Quer dizer, isso tudo é uma história aí que ao longo dos anos, vira e mexe, as pessoas vêm contando versões novas, né, a respeito disso. Então é de se supor que o Concorde foi projetado primeiro lá pela Aerospatiale, hoje Airbus Industrie, lá em Paris, e esses projetos foram sendo vazados para a União Soviética, tá? Mas é União Soviética ou é Rússia? Então, para quem é mais novo, de idade, vamos explicar uma coisa. O mundo nesses anos vivia uma coisa chamada Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Com o final da Segunda Guerra Mundial, sempre ela, gente. Toda vez que a gente falar aqui em aviação, em tecnologia, aviação militar, segredos militares, segredos tecnológicos, a gente vai ter uma raiz lá na Segunda Guerra Mundial. E nós vamos fazer vídeos aí mais pra frente falando sobre isso daí. A Guerra Fria, o que era? Foi uma corrida armamentista e tecnológica travada entre os Estados Unidos liderando a OTAN, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. E quem liderava a União Soviética era a Rússia. Em 1917, após a Revolução Bolchevique, né, que culminou aí com o assassinato da família Romanov lá na Rússia, foi fundada a União Soviética, né? Então foi levado aí a cabo a implementação de um governo comunista totalitário na Rússia, que depois acabou arrebanhando mais países, mais repúblicas, né? Como Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão, muitas outras repúblicas que se juntaram e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Essa sigla foi muito comum da gente ver nos anos 80, aí, tá? Que era quando ela estava no seu auge aí. A União Soviética durou até 1986, no fim do governo do Gorbachev, né? Quando foi determinada, então, hoje agora vou gastar todo o meu russo, a perestroika e a glasnost, né? Que é a liberdade e a transparência, que foram sendo implementadas pelo Mikhail Gorbachev, e aí caiu-se a cortina de ferro. Mas voltando aqui ao nosso foco aqui do nosso canal, que é a aviação, até 1986 reinou a Guerra Fria, que era na realidade nada mais que uma competição muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a Europa inclusive, sobre quem ia liderar tecnológica e militarmente o universo, o mundo, né? Quando os franceses e os ingleses, como eu falei lá no vídeo do Concorde, falaram assim: nós iremos fazer um avião supersônico, os soviéticos pensaram assim: poxa, nós não podemos ficar fora disso, nós temos que mostrar para o mundo que a tecnologia soviética é superior. E aí eles deram o jeitinho deles
tá? E aí foram lá e roubaram, espionaram, chuparam lá os planos dos franco-ingleses, né? Do consórcio do Concorde, e acabaram fazendo o Concordski. Eles foram tão bem sucedidos que o Tupolev 144 ou Concordski voou primeiro. No dia 31 de dezembro de 68, o Tupolev 144 fazia o seu primeiro voo nos arredores de Moscou, num dia frio e chuvoso. O primeiro voo supersônico aconteceu no dia 5 de junho de 1969. Tá? O que os soviéticos fizeram? Eles esperaram esses dois voos, tá? Para ver se não dava nada errado com o avião, se não tinha nenhuma consequência catastrófica, porque voo de ensaio é voo de ensaio, né? Voo de protótipo, tudo pode acontecer. E aí então eles anunciaram para o mundo, né? Para o Ocidente, e aí o mundo inteiro conheceu o Concordski. E todo mundo achou a semelhança com os dois aviões, entre o Concorde e o Tupolev 144, gritante, né? Principalmente aquele sistema de abaixamento de nariz do Concorde, que era o mesmo usado no seu irmão russo lá no Concordski, né? Só que o Concorde tinha uma particularidade. Quando você recolhia a carenagem do nariz para possibilitar o voo supersônico, os pilotos conseguiam enxergar para frente, ainda que com alguma dificuldade. No Concordski, no Tupolev 144, não. Só tinha visão lateral. Por quê? Porque o nariz não havia vidro na frente da carenagem, não era transparente. Então impedia a visão frontal. E aí, então, até 1973, o Concordski foi apresentado no Paris Air Show, lá em Le Bourget, né? Você imagina que todo mundo estava aguardando isso acontecer. E aí os soviéticos, lá os russos, foram lá todos orgulhosos do avião deles, né? Para mostrar para o mundo inteiro o que é que eles tinham conseguido tecnologicamente. No dia 3 de junho de 1973, lá em Le Bourget, teve então uma apresentação do Concordski. Primeiro decolou o Concorde francês, decolou, fez várias passagens baixas e tal, fez uma apresentação muito legal. E depois decolou o Tupolev 144, pilotado pelo comandante Kozlov e sua tripulação. Antes da decolagem, a torre de controle passaria uma instrução para o comandante Kozlov, dizendo para ele que: Kozlov, os senhores só têm metade do tempo de apresentação que eles originalmente teriam. Vocês acham que o francês ia deixar o russo brilhar lá em Le Bourget? Óbvio que não, né? Então eles só teriam metade do tempo que o Concorde teria. Então o comandante Kozlov decolou o Tupolev 144 e começou a sua apresentação. No meio da apresentação existe um boato de que o comandante Kozlov foi informado de que um Mirage 3 da Força Aérea Francesa estava voando no sentido paralelo a ele. Para quê? Para fazer fotos de reconhecimento do sistema Canard do Tupolev 144, que são essas asinhas aqui, ó. Por quê? Tá vendo essas asinhas aqui, ó, que tinham na frente aqui da seção dianteira do Tupolev 144? Porque as asas do Tupolev 144 não teriam ficado tão eficientes quanto as do Concorde. Isso teria forçado os engenheiros da Tupolev a criar esse Canard, que era recolhido em alta velocidade para possibilitar o voo supersônico, para que em baixas velocidades o avião tivesse uma eficiência maior. Tá vendo? Olha o Canard aqui, ó, essa asinha aqui. Vai ter uma hora que vai dar para ver melhor aqui, ó. É aí que já, ó, os 4 motores Kuznetsov aqui na traseira aqui do avião, né? Muito juntos, próximos da seção da raiz da asa. Aqui foi o gráfico do acidente dele em Le Bourget. Esse MiG-21 aqui foi adaptado com essa asa, que seria uma miniatura das asas do Tupolev 144, para que fosse feitas as pesquisas de alta velocidade. E aqui dá para ver o Canard que eu falei para vocês. Pessoal, esse vídeo está sendo patrocinado pelo site Ofertas na Net. Vai ser deixado o link para vocês aí, para que vocês possam conferir os vários produtos que tem nesse site, que é nosso parceiro a partir de agora. Então,
esse Mirage 3 teria sobrevoado ali, voado junto com o Tupolev, e o comandante Kozlov teria se, entre aspas, surpreendido com a possibilidade de ter visto o Mirage ter voado muito próximo a ele e comandou uma manobra de recuperação após uma passagem baixa. Ele passou baixo, eu vou pedir para o Vitor colocar essas imagens aí. Aí depois ele deu uma puxada muito forte para cima, gerando aí, sei lá quantos Gs aí, né, nessa puxada que ele deu aí, e nivelou o avião muito bruscamente. E iniciou um mergulho. Nesse mergulho, na recuperação do mergulho, a asa direita quebrou metade da asa direita, o avião se incendiou, olha que catástrofe, né? Caindo em cima de uma vila em Gounansville, se não me engano. Eu vou ver o nome direitinho desse lugar para vocês aí, vou até pedir para o Vitor colocar no vídeo o nome dessa localidade, que é pertinho de Le Bourget. O avião caiu, matando 8 cidadãos franceses no solo, ferindo mais 21 e destruindo grande parte aí, desse pequeno vilarejo francês aí que foi atingido pela queda do avião. Então foi uma tragédia para a União Soviética, para toda a comunidade aeronáutica, né? O avião foi recolhido, os destroços levado para Moscou, onde foi remontado e aí tentando se chegar a uma conclusão do que teria acontecido. Claro que tudo isso aconteceu em segredo, tanto a União Soviética quanto a França não abriram as investigações. O BEA, que é o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da França, também não tornou isso público. Anos depois, os soviéticos vieram dizendo que foi falha humana, que nessa recuperação aí do mergulho teria ocasionado um estresse na asa direita do avião, fazendo com que a asa quebrasse. Ou teria sido ainda uma câmera que estava localizada dentro da cabine de comando do Tupolev 144, teria se soltado, nós estamos falando aqui dos anos 70, então as coisas eram grandes e pesadas, e teria interferido nos comandos, travado os comandos de voo, fazendo com que a tripulação perdesse o controle da aeronave. Isso a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um governo, na época, muito pouco transparente na União Soviética. Para os franceses não era interessante, porque os franceses iriam ficar como bandidos ali da história também, por ter um avião voando ali muito próximo do Tupolev 144 apenas para tirar fotos aí, para espionar claramente o avião russo. Tudo bem que chumbo trocado não dói, né? Porque os russos espionaram e roubaram os planos do Concorde. Isso é óbvio, isso aí tá falado aí, né? Isso aí tá subentendido aí, porque olha a semelhança dos aviões, né? Então ficou bom para todo mundo, botaram a culpa nos pilotos e não se fala mais nisso, né? O avião voltou a voar lá na Rússia, lá na União Soviética. Em 1975 ele entrou em serviço regular e ele ficou fazendo aí uma rota entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão. Gente, esse avião ele não foi projetado para ser um sucesso comercial de vendas, como quase foi o Concorde. Esse avião foi projetado e construído apenas para a União Soviética mostrar para o mundo que eles tinham condição de fazer a mesma coisa que era feita no Ocidente e ainda melhor. Tanto que o que eles fizeram? Eles fizeram o Tupolev 144 maior que o Concorde, tá? Pouca coisa maior, mas fizeram. As dimensões do Tupolev 144 eram as seguintes: comprimento 65,7 metros, o Concorde tinha 62. Envergadura 28,80, o Concorde tinha 26,60. Altura 12,55 metros, o Concorde tinha 12,09 metros. Só que o Concorde ele era mais bojudo, ele era mais largo, possibilitando levar mais passageiros. Ele poderia ter levado até 167 passageiros, enquanto o Concorde tinha uma configuração para, no máximo, 119 passageiros. Mas, mesmo quando entrou em serviço pela Aeroflot, que era a estatal russa de aviação, ele não levou mais que 100 passageiros também. Peso vazio, 91.800 quilos, o Concorde pesava 78.000, e peso máximo de decolagem, maximum take-off weight, como nós dizemos na aviação, 195.000 quilos,
e o Concorde com 185 mil quilos. Só que, gente, esse avião ele operou apenas numa rota dentro da União Soviética, ligando Moscou a Almaty, no Cazaquistão. Era uma rota curta. Por quê? Porque os 4 motores Kuznetsov ou os 4 motores Kolesov RD3651 Alpha só podiam sustentar o voo supersônico com o pós-combustor, o afterburner ligado, coisa que o Concorde não precisava. O Concorde ligava o afterburner, que eu já expliquei para vocês o que é no vídeo passado do Concorde, apenas na decolagem e na transição do voo subsônico para voo supersônico. Uma vez fora do voo subsônico, já em voo supersônico, o pós-combustor era desligado, o consumo diminuía, possibilitando aí o supercruise, né? Que era o voo supersônico do Concorde com o pós-combustor desligado. Coisa que o Concordski não podia fazer, ou seja, ele bebia mais que Opala 6 cilindros. Bebia muito combustível, então a autonomia descia demais. Então ele só fez essa rota, e nessa rota ele foi aposentado em 1978. Apenas 55 operações comerciais foram feitas com esse avião, possibilitando aí uma média de 80 passageiros por voo. Quase 3.800 passageiros foram transportados aí nesse período. O avião teve um acidente também em 1978, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, o próprio projetista-chefe do avião, que era o Andrei Tupolev, tinha que fazer uma inspeção antes de cada voo comercial desse avião, né? E é claro que também, veja só, enquanto o Concorde transportava astros, milionários, famosos, ricos, negociantes, capitalistas do mundo inteiro, o Concordski, o Tupolev 144, transportava apenas os altos funcionários do Partido Comunista entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão. Ou seja, ele não tinha viabilidade econômica nenhuma. Fora que o acidente lá em Paris acabou com a vida do avião e aí não teve jeito. E esse avião chegou a ser utilizado então pela NASA para pesquisas em voos de alta velocidade e ficou sendo usado pela Força Aérea Russa até 1999, quando foi então definitivamente aposentado, teve a sua vida encerrada. Existem algumas unidades remanescentes do Tupolev 144 mundo afora, né, principalmente no Cazaquistão, um cemitério aeronáutico que existe lá no Cazaquistão. Tem uma unidade que foi feita monumento também em frente à fábrica da Tupolev, e também um exemplar está no Museu Sinsheim, numa cidade alemã chamada Sinsheim, no Auto and Technik Museum, do lado do Concorde. Você acredita que legal? Lá na Alemanha existem 2 unidades de aviões comerciais supersônicos. Um Concorde, que teve um êxito fantástico durante 26 anos, e o Concordski está logo do lado dele, lá na Alemanha também, exposto nesse mesmo museu. E eu quero mostrar para vocês, pessoal, o que teria sido uma peça que poderia ter sido usada no Tupolev 144. Esse aqui é um relógio russo, né, um relógio soviético, usado nos MiG-17 e nos MiG-21, e eu vi, pesquisando na internet, no cockpit do Tupolev 144, um relógio igualzinho a esse aqui, do lado esquerdo ali, no lado do comandante, que é usado para marcar hora, e como cronômetro também. Gente, os russos e os soviéticos, né, de uma maneira geral, eles eram muito práticos. Esse mesmo relógio foi usado em vários caças, foi usado em vários cargueiros da Antonov, da Tupolev. Quando eu entrei dentro do AN-124 lá em Curitiba, em 98, eu vi esse mesmo relógio também no painel do Flight Engineer. Vi esse mesmo relógio no MiG-17, no MiG-21 e também no Tupolev 144. Então eu queria trazer para vocês essa preciosidade que também poderia ter sido usada no Tupolev 144. Tá?
Isso daqui, vocês não me perguntem como eu consegui, isso daqui é uma coisa, uma relíquia que eu tenho guardada comigo há muitos anos, que veio lá da Europa, se não me engano veio da Tchecoslováquia, que era uma ex-república soviética, que foi retirada de um caça MiG-21. Então, esse daqui é uma das relíquias que eu tenho aqui dessa época, é uma peça remanescente dessa época da Guerra Fria, inclusive. Tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham ficado satisfeitos aí com mais um vídeo do Aviação Sem Mistério, hoje falando aí sobre esse grande avião, que na realidade teve uma história muito controversa, né, marcada por duas tragédias fatais, que é o Concordski ou o Tupolev 144. Muito obrigado a todos vocês, agradeço a todos pela audiência e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!